Eu sou Salomão, rei de Israel, filho de Davi, construtor do templo que levou o nome de Deus. E eu tive 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Não estou inventando esse número. Está escrito em 1 Reis, capítulo 11, para quem quiser conferir. 1000 mulheres passaram pela minha vida, e eu estou aqui hoje para te dizer que no fim de tudo, eu não tinha ninguém. Você talvez esteja ouvindo isso e pensando que é exagero, que um homem com 1000 mulheres ao redor não pode se sentir sozinho. Eu entendo. Eu também pensaria isso se não tivesse vivido. Mas eu vivi. E o que eu descobri ao longo de décadas é que existe uma solidão que só quem esteve cercado de gente a vida inteira conhece. É uma solidão que não vem da ausência de pessoas, vem da ausência de verdade entre você e elas. Eu quero te contar como isso aconteceu, não para te impressionar com números, não para te ensinar nada, mas porque eu acho que você, nesse momento da sua vida, talvez conheça esse sentimento melhor do que gostaria de admitir. E se for esse o caso, eu quero que saiba que não está sozinho nisso. Por mais irônico que essa frase seja vindo de mim, quando eu assumi o trono de Israel, eu era jovem. Meu pai Davi tinha acabado de morrer, e o peso daquele reino caiu inteiro nos meus ombros. Israel tinha inimigos por todos os lados: o Egito ao sul, os povos da Mesopotâmia ao norte, os filisteus, os moabitas, os amonitas. Cada um desses povos representava uma ameaça real, e a forma como os reis da antiguidade lidavam com ameaças era através de alianças, e a forma como se selavam alianças era através de casamentos. Meu primeiro grande casamento foi com a filha do faraó do Egito. Isso não foi romance, foi diplomacia do mais alto nível. O faraó me entregou sua filha e, como presente de casamento, conquistou a cidade de Gezer, incendiou, matou os cananeus que moravam nela e me deu a cidade de presente. Uma cidade inteira destruída e reconstruída como dote. Esse era o peso de um casamento real. Cidades queimavam para selar essas uniões. Não era sobre amor, nunca foi sobre amor. Era sobre sobrevivência, sobre fronteiras, sobre manter o sangue longe das muralhas de Jerusalém. E a partir dali, os casamentos foram se multiplicando. Princesas de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom, dos Hititas. Cada casamento trazia uma aliança, cada aliança trazia paz em alguma fronteira, cada paz trazia prosperidade para o reino. No papel, era perfeito. Eu estava construindo a maior rede de alianças que Israel já tinha visto. E cada nova esposa era uma peça nesse tabuleiro. Eu recebia 666 talentos de ouro por ano só em tributos fixos. Isso sem contar o comércio, as taxas dos mercadores, os presentes das delegações estrangeiras. Minha frota de navios em Ezion-Geber trazia ouro de Ofir. Meus mercadores compravam cavalos do Egito e vendiam para reis hititas e arameus com lucro. Eu era o centro de uma rede comercial que ia do Nilo ao Eufrates. E cada casamento fortalecia essa rede. Cada nova esposa era um nó a mais numa teia que mantinha Israel seguro e próspero. Eu estava jogando o jogo perfeito, cada peça no lugar certo, cada aliança rendendo fruto. E eu estava completamente, absolutamente sozinho dentro desse jogo. Mas o que ninguém te conta sobre viver num tabuleiro é que as peças não conversam com você de verdade. Elas ocupam posições, elas cumprem funções. Elas estão ali porque o jogo exige que estejam. E com o tempo, você começa a perceber que está rodeado de presenças que não te conhecem, que não sabem o que te tira o sono, que não perguntam como você está, porque a pergunta não faz parte do protocolo.
Eu me lembro de uma noite específica. O templo já estava construído. 7 anos de obra, 30.000 homens trabalhando no Líbano cortando cedro, 80.000 cortando pedra nas montanhas, 70.000 carregando material. O templo estava pronto, a Arca da Aliança tinha sido colocada no Santo dos Santos, a nuvem de Deus tinha descido e enchido o lugar de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para servir. Foi o momento mais alto da minha vida, o momento em que tudo o que eu tinha construído fez sentido. Naquela noite, eu voltei para o palácio, e o palácio tinha 300 quartos. 300. Eu passei por corredores longos, com tochas acesas nas paredes, com guardas em cada porta, com servos esperando qualquer ordem minha. E quando cheguei ao meu quarto, fechei a porta e sentei na beira da cama. E percebi que não tinha uma única pessoa naquele palácio inteiro para quem eu pudesse dizer o que eu tinha sentido naquele dia. Não tinha uma pessoa que fosse me ouvir não como rei, não como aliado, não como marido político, mas como homem. Eu tinha acabado de viver o dia mais importante da minha vida e não tinha com quem dividir. Se você chegou até aqui e está sentindo que essa história tem algo para você, eu te peço uma coisa: se inscreve nesse canal, porque o que eu tenho para te contar não cabe num vídeo só. E tem algo especial esperando por você no primeiro link aqui nos comentários. É só clicar e ver o que está lá. Agora me deixa continuar. O problema nunca foi a quantidade de pessoas. O problema foi o que eu fiz com cada uma delas. Eu transformei relacionamentos em ferramentas. Transformei intimidade em estratégia. Cada mulher que entrava na minha vida entrava por um motivo que não tinha nada a ver com ela como pessoa. E o pior é que eu sabia disso. Eu era o homem que Deus chamou de sábio. Eu enxergava o mecanismo funcionando, mas eu não parava, porque o mecanismo dava resultado. Tem uma coisa que a sabedoria faz com você que ninguém te avisa. Ela te permite ver com clareza absoluta o erro que você está cometendo, mas ela não te dá a coragem de parar. Às vezes, ela até te dá argumentos para continuar. Eu olhava para cada novo casamento e pensava: isso é necessário para o reino, isso é necessário para a paz, isso protege Israel. E tudo isso era verdade. Mas também era verdade que, a cada novo casamento, eu ficava mais longe de qualquer coisa que se parecesse com conexão real. Com o tempo, as esposas trouxeram seus deuses: Astarote, dos Sidônios; Quemós, dos Moabitas; Moloque, dos filhos de Amon. E eu, que tinha construído o templo do Deus vivo, comecei a construir altares para esses deuses nos montes ao redor de Jerusalém. Não porque eu acreditasse neles, mas porque era mais fácil agradar do que confrontar. Era mais fácil ceder um pouco do que ter uma conversa difícil. E foi aí que eu entendi que a solidão não é só sobre não ter gente por perto. A solidão é quando você muda quem você é para manter as pessoas por perto, e mesmo assim, elas não ficam mais perto de verdade. Eu construí altares para deuses que eu não adorava, para agradar mulheres que não me conheciam, para manter alianças que não me aqueciam por dentro. E quando Deus me confrontou sobre isso, em 1 Reis 11, o que ele disse não foi sobre os altares. Ele disse que o meu coração tinha se desviado. Não as minhas mãos, não os meus pés, não as minhas políticas, o meu coração. E a consequência foi proporcional ao tamanho do desvio. Deus disse que arrancaria o reino da minha mão. Não todo, por causa de Davi, meu pai, mas a maior parte, 10 das 12 tribos. E ele levantou adversários contra mim que eu nunca tive durante os anos de fidelidade. Hadade, o edomita, que tinha fugido para o Egito quando era criança e agora voltava com sede de vingança. Rezon, filho de Eliada, que se fez rei em Damasco
e passou a ser espinho na minha fronteira norte. E Jeroboão, meu próprio servo, promovido por mim, que um profeta abordou na estrada e disse que Deus lhe daria 10 tribos. O reino que eu construí com 1000 alianças começou a rachar por dentro, porque Deus sabia o que eu fingi não saber por décadas, que eu tinha desistido de buscar conexão verdadeira e tinha me contentado com a versão diplomática da companhia. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso e pensando na sua própria vida. Talvez você tenha passado décadas num casamento onde vocês dormiam na mesma cama, mas não conversavam de verdade. Talvez você tenha tido muitos amigos, muitos colegas, muita gente na mesa de Natal, e mesmo assim sentia que ninguém realmente sabia quem você era por dentro. Talvez você tenha feito como eu fiz, manteve as aparências, cumpriu o protocolo, deu presentes no lugar de presença, ofereceu conforto no lugar de conversa. E agora, nessa fase da vida, está sentando na beira da cama de noite e percebendo que a casa está em silêncio de um jeito que dói. Eu conheço esse silêncio. Eu vivi dentro dele por anos, rodeado por 1000 mulheres. O que me destrói quando penso nisso não são os grandes erros, não são os altares que construí, não são as alianças que fiz. O que me destrói são as pequenas coisas que eu deixei de fazer, as conversas que eu adiei porque estava ocupado demais governando, os momentos em que alguém precisava que eu fosse presente e eu mandei um servo no meu lugar, as vezes em que eu poderia ter dito, me conta o que está sentindo, e em vez disso disse, precisa de alguma coisa? Porque precisa de alguma coisa é a pergunta de quem quer resolver rápido e seguir em frente. E me conta o que está sentindo é a pergunta de quem está disposto a ficar. Eu nunca fiquei. Eu sempre tinha o próximo julgamento, a próxima audiência, a próxima caravana de embaixadores para receber. Eu era o homem mais ocupado do mundo e usei essa ocupação como desculpa para nunca me sentar de verdade com ninguém. A rainha de Sabá cruzou o deserto inteiro, meses de viagem, com uma caravana carregada de ouro e especiarias, só para me ouvir. Ela veio do fim do mundo para ter uma conversa comigo, e quando ela foi embora, eu não senti falta, não senti nada, porque eu já tinha perdido a capacidade de sentir falta de alguém. Quando você transforma toda a relação em transação, você perde o músculo da saudade, e sem saudade não existe amor de verdade. Eu escrevi sobre isso em Eclesiastes. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Eu escrevi isso sabendo que era sobre mim. Eu era o que estava só, rodeado de 1000 e só, porque não tinha quem me levantasse, já que ninguém sabia que eu estava caído. E é isso que eu quero te dizer agora, se você está nesse lugar. Você não é um fracasso por estar sozinho. Eu que tive 1000 mulheres, te digo isso com toda a autoridade de quem viveu o extremo oposto e descobriu que não funciona. A solidão não é uma sentença, não é um castigo, não é prova de que você falhou na vida. Às vezes, é só o resultado de ter passado anos fazendo o que parecia certo, sem parar para perguntar se estava fazendo bem. Eu olho para trás e vejo que cada decisão que me afastou de conexão real parecia, na hora, a decisão mais sensata. Casar com a filha do faraó era sensato. Aceitar as princesas de Moabe era sensato. Construir os altares era sensato. Tudo era sensato, estratégico, justificável. E tudo me levou para o mesmo lugar. Um quarto enorme, silencioso, com 300 outros quartos ao redor, todos ocupados, e nenhum deles com alguém que soubesse o meu nome de verdade. Se você está com 55, 60, 65 anos e sente que construiu uma vida inteira e agora está olhando ao redor
e vendo menos gente do que esperava, eu quero que entenda uma coisa. Você não precisa de 1000 pessoas. Você nunca precisou. Eu tive 1000 e posso te garantir que 1000 não resolvem nada. O que resolve é uma pessoa. Uma única pessoa com quem você pode sentar e dizer: eu não estou bem, sem precisar explicar o contexto, sem precisar justificar, sem precisar parecer forte. E eu sei que talvez você esteja pensando: mas Salomão, eu tive essa pessoa e perdi. Eu sei como é isso. Eu sei como é olhar para trás e perceber que a pessoa que poderia ter ficado foi embora porque você não abriu a porta quando ela bateu. Eu fiz isso com Deus, que veio até mim 2 vezes, em pessoa, em Gibeon e depois do templo, e eu não sustentei essa relação. Eu fiz isso com as poucas pessoas que tentaram se aproximar de verdade e encontraram um rei em vez de um homem. A porta estava sempre fechada, não com tranca, mas com protocolo, com agenda, com ocupação, com a ilusão de que amanhã eu teria tempo. Mas eu quero te dizer algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Ter perdido não significa que acabou. Ter falhado em manter não significa que você é incapaz de manter. Significa que você não sabia, e agora você sabe. E saber muda tudo, se você deixar. Se você tem essa pessoa e não conversa com ela há semanas, meses, anos, liga para ela hoje, não amanhã, hoje, porque eu adiei essas conversas a vida inteira e quando percebi que precisava delas, já não tinha mais para quem ligar. Não porque as pessoas tinham ido embora, mas porque eu nunca tinha deixado elas entrarem de verdade. E quando você não deixa ninguém entrar por décadas, chega um ponto em que as pessoas param de tentar. Não por maldade, por cansaço. E se você não tem essa pessoa, se olha ao redor e realmente não vê ninguém, eu quero que saiba que isso não é o fim. Eu vivi isso. Eu sei como é olhar para um palácio inteiro e não encontrar uma porta que leve a alguém de verdade. Mas eu também sei que o erro não é irreversível. O erro é achar que porque você passou 40 anos sem abrir o peito para alguém, agora é tarde. Não é tarde. Enquanto você está respirando e ouvindo a minha voz, não é tarde. O que eu aprendi, da forma mais dolorosa que existe, é que a presença verdadeira não tem nada a ver com quantidade. Não tem a ver com quantas pessoas estão na sua mesa, quantos filhos você tem, quantos amigos aparecem no seu aniversário. Presença verdadeira é quando alguém sabe a coisa que você tem mais vergonha de admitir e mesmo assim fica. Eu nunca dei essa chance a ninguém. Eu dei ouro, dei palácio, dei segurança, dei posição, mas nunca dei a verdade sobre quem eu era por dentro. E sem isso, nenhuma presença é real. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8, diz algo que eu escrevi pensando em mim mesmo. Há um só, e não há segundo, nem tem filho, nem irmão, e contudo não cessa o seu trabalho, nem os seus olhos se fartam de riqueza. E para quem trabalho eu, e privo a minha alma do bem? Para quem eu trabalhei a vida inteira? Para quem eu construí tudo aquilo? Se não tinha ninguém de verdade esperando por mim quando eu voltava para casa, para que serviu toda aquela grandeza? Eu fiz essa pergunta tarde demais. Você não precisa fazer. Tem algo esperando por você no primeiro link aqui nos comentários. É uma oportunidade exclusiva para quem acompanha esses ensinamentos pelo YouTube e não ofereço isso em outro lugar. O que você vai encontrar lá vai te ajudar a crescer em sabedoria e a se aproximar de Deus de um jeito que não se mede em dinheiro, em posição, em nada que o mundo tem para oferecer. São coisas que eu, com todo o ouro que tive, não consegui comprar. Só clica no primeiro link nos comentários. A gente se vê lá.